Boa noite a todas e todos. Uma conjuntura política tão difusa e tão fragmentada como que a gente tem hoje no país, é importante a gente fazer análises cotidianas do que vem acontecendo na conjuntura da política nacional. Importante então a gente refletir um pouco o que vem acontecendo em relação ao governo Bolsonaro e principalmente o que aconteceu na última sexta-feira aí com a saída do ex-ministro Sérgio Moro. Sérgio Moro sai do bolsonarismo, mas deixa uma delação muito grave, uma delação que tange a interferência do governo federal na política da Polícia Federal. Uma interferência muito grave a partir do momento, como todos nós sabemos, que o juiz Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro, foi um dos principais algozes do PT no país, se não o maior algoz do PT. E mesmo assim, ele reconheceu que nunca houve interferência da Polícia Federal tão forte como o que vem ocorrendo nesse governo. Nem mesmo no auge da Operação Lava Jato, que incriminou, prendeu, julgou e prendeu inúmeros agentes da política nacional, nem mesmo nesse período houve tanta interferência na Polícia Federal como que está ocorrendo nesse período. A demissão do Valeixo é um reflexo dessa política intervencionista do Planalto em relação à Polícia Federal. Importante a gente compreender isso, para a gente compreender de fundo quais são as intenções por detrás da demissão do Valeixo e compreender também o porquê da saída do Sérgio Moro. Sérgio Moro não sai porque ele é um bonzinho, porque ele tem diferenças ideológicas com a política que o Bolsonaro tentava colocar na política nacional. Ele sai porque ele vê um momento de se deslocar do bolsonarismo sem se macular com todos os erros que vêm ocorrendo também por dentro desse governo, todas as denúncias que vêm ocorrendo por dentro desse governo em relação à família do atual presidente e o que vem ocorrendo de fato em relação à política de investigação da Polícia Federal em relação aos crimes de Fabrício Queiroz, aos crimes de Flávio Bolsonaro e principalmente aos crimes que envolvem todo o clã Bolsonaro no Rio de Janeiro. Então é importante a gente ter esse debate, a gente poder compreender de fato esses movimentos e entender de fato que essa é uma denúncia muito grave. E a gente precisa investigar, precisa aprofundar e também precisa compreender que em política a gente tem uma necessidade de ser agente e não agente ativo da política e não agente passivo. Porque hoje o pedido de impeachment, que para uns alguns dias atrás era um movimento equivocado, era um movimento errado, hoje se torna um movimento importantíssimo, porque não existe mais possibilidade de coesão, não existe mais possibilidade de vencer essa pandemia, não existe possibilidade da gente poder ter uma política que não seja jogar nas costas do trabalhador, da trabalhadora, todos os erros que os governos fizeram até então aqui no país. Importante a gente compreender que tem um papel muito importante na correlação de forças deste período. A gente precisa atuar muito fortemente em relação ao que vem acontecendo, a gente precisa atuar nas redes sociais, a gente precisa atuar mesmo em estado de quarentena, a gente precisa ter uma atuação política que de fato tente barrar, que consiga barrar todos os ataques que estes governos e esses setores estão fazendo contra o conjunto da classe trabalhadora. É importante a gente entender que tem hoje uma tarefa muito árdua de tentar construir uma coesão de todos os setores progressistas no país em prol do impeachment do Bolsonaro. Ele não vai solucionar os nossos problemas? Não, não vai. O impeachment do Bolsonaro não vai solucionar os nossos problemas, mas é um passo na busca pela solução dos nossos problemas. Portanto, quem ainda não via possibilidades para o impeachment, eu acho importante repensar um pouco essa sua política. A gente precisa tirar Bolsonaro do governo. E para de fato a gente ter uma Polícia Federal idônea, capaz de cumprir com a sua tarefa social e com a sua prerrogativa, é importante a gente também tirar Bolsonaro. E para a gente vencer a pandemia, está mais do que claro que Bolsonaro é um entrave para a gente poder salvar milhares de vidas no país.